Olá, seja bem-vindo ao curso de Autoconhecimento e Psicanálise. Na aula de hoje, nós continuamos o estudo do livro de Gerda Boyessen, Entre Psique e Soma, no capítulo 2, subtítulo 3, A Teoria da Circulação do Sangue na Neurose. Minha função no Instituto Billow Hansen me oferecia um extraordinário campo de estudos. Massageando pacientes diariamente durante 10 horas, recolhi mais observações do que se eu fosse uma médica, psicóloga ou vegetoterapêutica, pois eu trabalhava sistematicamente sobre todas as partes do corpo. No correr dos anos, aprendi bastante e me tornei capaz de sentir sob meus dedos as menores mudanças de consistências dos músculos. Eu podia reconhecer as mais ínfimas transformações na postura e na respiração. Um acontecimento pessoal que colocou em questão meu orgulho próprio obrigou-me a novas indagações. Eu tinha muito orgulho de minhas pernas bem torneadas, e elas já não eram mais tão bem torneadas. Tinha perdido o tônus. Outra desagregação aconteceu também. Por ficar longas horas de massagem diária, numa posição quase estática, minhas veias começaram a aparecer. Até então, eu nunca vira as veias das minhas pernas. À noite, depois das massagens, eu só queria uma coisa: dançar. Mas eu tinha que voltar para casa e ficar sentada ao lado de meu marido. Assim, o impulso natural para o movimento, que se manifestava na necessidade de ir dançar e que, se satisfeito, teria podido restaurar a circulação de energia e minha circulação sanguínea, estava inibido. Eu não seguia meus impulsos naturais à autocura. Afinal, entrou um último fenômeno na origem da minha teoria da circulação sanguínea na neurose. Era o prazer-angústia. Durante o tratamento que eu recebia de Adel Billow Hansen, manifestou-se um prazer-angústia muito intenso. Era uma fixação oral. No início, eu sentia que a energia em torno da minha boca, na forma de dormências. Nenhuma sensação de prazer, de suavidade. A energia vinha, mas de maneira neutra. Contudo, era formidável para mim. Estas dormências da energia provocavam uma inchação geral da zona peribucal. Bastante fluido aí se acumulava. Por outro lado, eu não tinha muita sensação nos seios. E durante as sessões, cada vez que as dormências apareciam em torno de meus lábios, eu sentia as mesmas sensações no peito. Eram fenômenos realmente estranhos para mim. Passados muitos meses, comecei a sentir prazer. Um agradável prazer na boca e em seu redor. E também no peito. Tomei consciência de que havia descoberto em mim a sensação da libido. Depois, o fenômeno do prazer invadiu meu corpo inteiro. Mas antes que o prazer percorresse por todo o meu corpo, a angústia apareceu em minhas pernas. Elas ficavam muito frias e depois queimavam como fogo. A circulação da energia tentava se produzir, mas eu passava por estados de grave perturbação. Por causa dos conflitos fundeados em minhas pernas, a pressão profunda da libido fez com que elas inchassem. Foi também esta pressão interna da libido que as deixou geladas. Nesta época, quando eu ia esquiar, qualquer que fosse a quantidade de lã que eu colocasse em cima, as pernas permaneciam frias como gelo. A transformação de minha aparência exterior me dava bastante cuidados. As pernas haviam perdido seu tônus e suas formas, estavam inchadas e apareciam as veias. Decidi usar meias elásticas. Adel Billow Hansen às vezes era muito autoritária, proibia-me.
mas, mesmo assim, eu continuei a usá-las. As outras alunas me puseram em guarda. Adelbilo Hansen não trataria de quem usasse meias elásticas. Fiquei numa situação muito penosa, pois estava no meio de uma série de massagens que recebia de Adelbilo Hansen e precisava delas. Ninguém mais poderia me dar essas massagens no estágio do processo dinâmico e de minha transformação da postura. Fui colocada diante de um fato consumado. Abandonei então as meias e ela me tratou. O processo profundo prosseguiu, mas os pés não mudavam. Eu estava desesperada. O que fazer? Foi aí que ouvi falar do Dr. Olesen. Uma amiga médica, reumatologista, falou-me muito dele. Ele vivia em Copenhague e tinha 80 anos. Sem dizer nada a ninguém no Instituto Bilo Hansen, fui fazer uma visita ao Dr. Olesen, em Copenhague. A Adelbilo Hansen era muito estrita. Ninguém deveria receber outro tratamento senão a massagem. Minha amiga me dissera que se eu fosse vê-lo dizendo que era fisioterapeuta, ele não cobraria, e ela estava chateada por me enviar a ele, sem que ele conhecesse nada de mim. Então, fui como uma simples mãe de família. John Olesen tinha uma clínica perto de Copenhague. Era doutor em medicina, mas era considerado homeopata, porque não usava a farmacopeia habitual. Homeopata tinha um sentido pejorativo. Eu não sabia muito sobre o método de tratamento que ele preconizava, exceto que ele utilizava uma massagem chamada de bombeamento e que trabalhava principalmente na circulação do sangue. Contudo, em seu tratamento, ele influenciava os fluidos do corpo, o edema, a celulite e principalmente o que ele chamava de bomba venosa. Ele havia descoberto que a bomba venosa é a causa maior da maioria dos problemas circulatórios. A pressão fluídica no corpo, a tensão ou ausência de tensão originavam os problemas no envio do sangue e da linfa para fora das células. Ele constatou que os próprios músculos bombeavam esses fluidos reexpelidos às veias e às vias de circulação do sistema linfático. Ele utilizava as mãos para ativar a bomba venosa e para ajudar o sangue a retornar ao coração e a linfa a circular, e não ficar estagnada em certas partes do corpo. Por ali mesmo, ele influenciava o sistema vegetativo e restabelecia o equilíbrio entre o sistema nervoso simpático e o sistema nervoso parasimpático. Este método me interessou prodigiosamente, pois unia-se às minhas teorias. Ele aplicou-me então uma massagem de bombeamento. Durante a massagem, e antes que eu pudesse fechar a boca, as palavras do Dr. Tig Brattøy saíram espontaneamente. Se nós podemos, por meio dos músculos e dos tendões, agir sobre as vísceras e os intestinos, então também somos capazes de cuidar das neuroses da maneira mais direta. Ele parou de massagear, recuou um passo e me disse com uma voz muito séria: "Quem é você? Você não é uma mãe de família comum." Tive então de confessar quem era eu, e seguiu-se uma relação muito rica. Ele me falou de suas teorias, em particular de suas teorias sobre o câncer. Perguntei-lhe se a respiração era importante para ele. Ele olhava o diafragma durante a massagem. Disse que não tinha importância, só se interessava pela circulação do sangue. Falou-me também de algo cujo valor iria me aparecer claramente 2 anos mais tarde: a pressão do fluido, a pressão da transsudação,
que ele situava na origem do desequilíbrio nervoso e na origem dos sintomas psicopatológicos. Interessava-se pela composição química desse fluido, trabalhara muito sobre as dores psicossomáticas e realizara pesquisas aprofundadas. Fizera a seguinte experiência: injetou uma solução de sódio num tecido. Na lógica da fisiologia, esta injeção deveria produzir uma contração dolorosa. Com efeito, sua teoria pretendia mostrar que a concentração dos tecidos criava a dor psicossomática. Mas a injeção não produziu nenhum sintoma, nenhuma dor. Ele concluiu que devia se tratar de alguma outra coisa, alguma coisa mais além. Não chegou a explicar o que seria esta alguma coisa a mais. Compreendi que era o fluido energético. Sua solução era energeticamente neutra, diferente do fluido que circulava no corpo, que era carregado de energia. Foi aqui que nos juntamos às teorias de Wilhelm Reich, que sempre evocava a êxtase como energia. Os reichianos falam da êxtase de energia. Apaixonei-me então pelo fluido. Quando eu trabalhava no hospital de Dikemark, eu tinha me interessado pelo fluido no corpo, porque era o que estava mais próximo ao eu. Quer dizer, os diferentes modos de circulação do sangue. Estes, então, mais próximos do eu que as contrações musculares. Então, estes estão mais próximos do eu que as contrações musculares, pois, no instante onde uma tensão psicológica, um conflito aparecem, os músculos se contraem. Mas depois disso, os músculos retornam à posição normal. Procurava definir o que era maduro, o que estaria mais próximo ao eu, o que poderia ser descarregado ou integrado facilmente. Durante as massagens, constatei que se produziam dois fenômenos simultaneamente. Um estado emocional estava maduro, isto é, pronto para descarregar. E o fluido aparecia em certa zona do corpo, em relação com o conteúdo da emoção. Exemplo: a frustração e a agressão oral, a zona da boca se enchia de fluido e inflava. Compreendi, aos poucos, que quando um movimento emocional chegava à sua maturidade, um movimento do fluido se operava no corpo, em especial nas membranas. Trabalhando no corpo sobre essas mudanças sutis de pressão fluídica nas membranas, um ponto muito pequeno sobre um músculo que estava carregado de fluido, tomei consciência de que era o resíduo de um modo de circulação de sangue na emoção que não havia acabado, do fato do recalcamento. Assim, os resíduos metabólicos apareciam no organismo. Dei a estes resíduos o nome de couraça tissular. O fluido termina por desaparecer no processo do recalcamento, mas a couraça tissular permanece. Assim, quando a energia se põe de novo em movimento, o processo de recalcamento é invertido, mas a energia é bloqueada na circulação pela couraça tissular. A couraça tissular impede a passagem da energia e o fluido faz sua aparição nos locais de bloqueamento. O acúmulo de energia gera o acúmulo de fluido. Ora, trabalhando sobre estes pontos de pressão fluídica, o massagista trabalha sobre o que está mais perto do eu. Descobri também que estes pontos de pressão fluídica não se localizavam exatamente nos músculos. Por exemplo, eu trabalhava frequentemente massageando pequeninas bolsas no crânio, que quase não têm músculos. A descarga vegetativa podia intervir muito intensamente
pela simples massagem destes pontos. Alguns de meus pacientes reagiam por problemas de pele, vermelhidões, etc. Estes problemas eram reações vegetativas que sobrevinham com a massagem nas bolsas de fluido e não unicamente pelo trabalho sobre os músculos. Nesta época, eu não me interessava pelas bolsas de fluido. Nesta época, eu me interessava mais pelas bolsas de fluido do que pelos músculos. Meu encontro com o Dr. John Olesen me colocou muitas questões. Eu não conseguia integrar o que eu havia aprendido com Harkness e Bill Hansen em suas teorias. O problema estava focalizado em torno do diafragma. Harkness e Bill Hansen davam grande importância ao diafragma e às tensões musculares. Olesen não se interessava por isso. Quando lhe coloquei a questão, disse-me: "Não dou nenhuma atenção especial à respiração." Precisei de certo tempo para poder fazer a síntese. O que o Dr. Olesen trouxera começou a ter sentido quando introduzi a teoria da circulação do sangue na neurose, o que hoje chamamos de ciclo vasomotor. O recalcamento opera-se fisiologicamente por um ciclo vasomotor incompleto, inacabado. A eliminação da couraça tissular e dos resíduos hormonais não se efetua corretamente no organismo neurótico, a adrenalina e os ácidos láticos em particular. Nesta época, compreendi que a libido era a energia cósmica. Prosseguindo minha pesquisa sobre o que estaria mais próximo ao eu no corpo, observei as crianças quando ficavam com raiva. Seu rosto incha um pouco e torna-se vermelho. Se intervém a repressão e o recalcamento se instala, os fluidos que chegaram ao rosto, que deveriam ser repostos em circulação e cujos resíduos metabólicos deveriam ser eliminados, permanecem e se estagnam. Comparei este fenômeno à respiração. Quando a expressão da emoção é bloqueada, a pessoa permanece numa atitude inspiratória e a expiração não intervém. Nem lágrimas, nem gritos. Assim, a não compleição do ciclo respiratório ocasionava a não compleição do ciclo vasomotor. Então, minhas pesquisas tomaram uma outra direção. Eu trabalhava de novo no Hospital de Kemark e elaborava uma teoria eletrolítica da neurose. Fui engajada no Hospital de Kemark como psicóloga clínica. Eu desejava trabalhar com doentes mentais. Havia deixado o Instituto Bill Hansen porque já não tinha mais o que aprender ali. A equipe médica com a qual eu trabalhava era excelente. Eram pesquisadores. Assim que cheguei ao hospital de Kemark, o médico-chefe me fez visitar o setor de doentes crônicos. Fiquei chocada ao ver estes corpos disformes. O médico-chefe me explicou que os doentes esquizofrênicos eram tratados agora de uma outra maneira, graças à farmacopeia ataráxica de Ferguson. Os doentes eram calmos, não havia mais necessidade de duchas ou de camisas de força. Fiquei muito impressionada por esta revolução terapêutica manifesta. Depois de refletir, compreendi que a psicofarmacopeia cria uma couraça tissular artificial. Nos doentes mentais, a couraça tissular está dissolvida. Eleanor Johnson me tinha permitido compreender o sentido da hipotonia. E a energia começa a seguir sem descarga vegetativa. A couraça tissular artificial bloqueia então a energia e cria uma pressão dinâmica. Eu me interessava muito pela dinâmica psíquica e corporal de energia.
que denominava força. Na época, eu não dispunha do conceito de bioenergia. Os doentes se tornavam disformes pelo fato da presença desta força, desta dinâmica e da barragem instaurada pela couraça artificial gerada pela psicofarmacopeia. Eu era então psicóloga clínica, mas o médico com quem trabalhava me conhecia bem. Ele me havia enviado pacientes quando eu estava no Instituto Bill Hansen. Ele me permitiu experimentar técnicas de massagem em pacientes psicóticos. Tive uma paciente autista por 2 anos. O contato com ela era muito difícil. Ela não conseguia se expressar. Trabalhei com ela massageando e comecei a dissolver as tensões musculares. Era uma paciente psicótica típica. O corpo inteiro estava hipotônico, com tensões na base do crânio, o que hoje chamamos de anel da psicose. Eu prestava muita atenção na respiração, cada vez que esta se liberava. O sangue começava a pulsar no pescoço, em particular na região dos músculos esternocleidomastoide. Então, parei. Depois de uma sessão de massagem, ela começou a falar tanto que eu só pude sentar e escutar. Ela falou sem parar durante 2 horas sobre a história da sua doença. Pareceu-me que as tensões do pescoço haviam inibido completamente a expressão das emoções. Tudo voltava agora. Isto me abria imensas perspectivas. Depois de um encontro com o Dr. Olessen, interessei-me muito pelas deformidades. Olessen me dissera: eu esculpo os corpos para lhes devolver sua beleza. O conceito de acumulação podia permitir compreender este fenômeno. As tensões musculares acumulam energia. A energia deixa de ser dinâmica e se torna estática. Observei que a força acumulava os fluidos. Assim, quando as tensões musculares eram dissolvidas pela massagem, a energia começava a se agitar. Quando ela reencontrava novas tensões musculares, estas se acumulavam e os fluidos também se acumulavam. Isto me permitiu fazer a síntese das minhas próprias teorias com as do Dr. Olessen. Lembrei-me que em fisiologia dizia-se que o sistema vegetativo era ativado por simples mudanças de pressão. Dei-me conta de que esta pressão de distensão ou pressão fluídica podia influenciar o sistema vegetativo e provocar um desequilíbrio neurovegetativo. Quando a energia era bloqueada e a zona em particular onde estava localizado o bloqueio estava inflada de fluidos, um desequilíbrio do sistema vegetativo sobrevinha e gerava ainda um desequilíbrio nervoso. Estas observações tornaram-se muito importantes para mim. Na época, eu desejava trabalhar com massagem sobre as deformidades, o edema, a estase e a celulite, mas não sabia como operacionalizar. Só massageava até então os tecidos musculares, provocava muitas emoções e liberava muita energia. Com efeito, quando voltei a massagear a paciente que falei antes, ela entrou em fase psicótica e tornou-se paranoica. O tema de seu delírio era o envenenamento. Quando pude dissolver o anel da psicose na nuca, a energia veio à cabeça e excitou os tecidos nervosos. Hoje compreendo bem o que aconteceu, mas na época não cheguei a conseguir explicar o fenômeno. Esta paciente me permitiu descobrir muitas coisas. As tensões musculares estão instaladas por baixo da resignação subjacente da hipotonia. As tensões musculares
estão instaladas por baixo da resignação subjacente da hipotonia. O que aconteceu a esta mulher me fez confirmar esta teoria. A couraça muscular funcionava como uma gigantesca encapsulação que mantinha a energia emocional toda estática. Há pessoas que podem viver assim toda a sua vida, sem nenhum sintoma neurótico ou sem nenhum acidente psicótico, pois toda a energia está bem encapsulada. Mas percebi que o esgotamento, os conflitos emocionais ou simplesmente o fato de trabalhar muito podiam causar uma dissolução desta encapsulação. Minha paciente me contara que havia tido 5 filhos, um depois do outro, que o casal tinha muito pouco dinheiro e que o pai gastava esse dinheiro na compra de carros luxuosos. Ela havia se esfalfado em excesso. A família vivia num porão e as crianças sofriam constantemente de pneumonia. Ela havia chegado a um esgotamento avançado. Um verão, eles partiram para uma ilha em férias. Ela pedira ao marido que levasse o barco, pois a casa que lhes havia sido emprestada havia ficado do outro lado da ilha. O marido recusou-se e ela teve que carregar bagagens pesadas por todo o caminho. O marido caminhava à sua frente e a toda hora ela gritava que esperasse. Ele parava, mas quando ela chegava a seu lado, ele recomeçava a caminhar. Quando chegou à casa, esgotada, ela sentiu uma intensa dor nas costas e pôs-se a gritar, a berrar. Sentia como se lhe tivesse sido injetada na cabeça a energia. Uma energia do exterior, tornou-se psicótica. Foi assim que a psicose começou. Na época, eu me interessava muito pela história destes casos. Tentava confirmar minha hipótese de que a psicose e a neurose começam por uma dor muscular. Compreendi que a encapsulação e a couraça muscular haviam perdido lentamente a sua capacidade de controlar a energia, até que as defesas só estivessem asseguradas por alguns músculos. E, se por acaso estes músculos perdessem sua tensão, nada mais poderia impedir a ressaca da energia emocional. Desta maneira, com minhas pesquisas no Hospital de Uleval, confirmava-se minha teoria e hipótese sobre a relação entre a origem da depressão ou da crise psicótica e o fator de haver sido massageada num gabinete de fisioterapia. A maioria dos doentes recebeu massagem por muito pouco tempo antes de serem hospitalizados. Desenvolveu-se então minha teoria da energia emocional contida por uma couraça restrita a alguns músculos. Uma simples massagem podia dissolver estas tensões e desencadear o processo neurótico ou psicótico. Começou o processo psicodinâmico, biológico, que subia das profundezas do corpo. Isto me apareceu muito importante. A doença mental vindo das profundezas do corpo. Tratava-se, acima de tudo, de um conflito psicológico que fora recalcado e encapsulado no corpo por um conjunto de defesas somáticas. Um comentário? Esse trecho é bem importante porque retrata o surgimento da neurose e da psicose, que é um passo além da neurose. E ela demonstra como que um conflito psicológico que foi recalcado e encapsulado no corpo. Então, toda vez que nós temos um evento
que nos traz transtorno psicologicamente, que nos irrita, que nos tira do sério, e ou um medo, ou uma raiva, ou uma tristeza muito grande, e alguém vem e reprime, fala, não pode chorar. Nós recalcamos, nós reprimimos. E quando ocorre essa repressão, fica encapsulado no corpo uma energia. Então cria-se uma defesa ali, física, mas também psíquica, em que fica encapsulada aquela energia. E que um dia e a qualquer momento isso pode explodir. Eu costumo falar sobre sujeira debaixo do tapete. As pessoas vão colocando lá um acontecimentozinho, mais outra frustraçãozinha, mais outra decepçãozinha, e quando vê, aquele tapete está cheio e espalha lixo por toda parte. Então, por isso que eu recomendo que as pessoas devem procurar fazer terapia o quanto breve, e que terapia é um processo para o dia a dia, para a vida. Então a recomendação é sempre estar com um terapeuta de plantão. É a melhor coisa para viver uma vida muito bem vivida. Continuando, uma barreira invisível separava os homens das mulheres no hospital de Kemark. Eu trabalhava mais com as mulheres. O médico-chefe que cuidava das mulheres estava interessado pelo aspecto psicológico, e os que se ocupavam dos homens só consideravam a doença do ponto de vista fisiológico e bioquímico. Falavam sempre de eletrólitos. Falávamos sempre mais em psicoterapia. No dia da independência da Noruega, em relação à Suécia, estávamos todos reunidos. Olhei para os pacientes agrupados em redor e compreendi que os homens pareciam muito disformes. Eram os crônicos. Interessei-me, então, pela teoria eletrolítica em suas relações com as deformidades. De repente, entendi. Descobri o ponto que existe entre a psicoterapia e os eletrólitos. Era o ponto entre a psique e o soma. O Hospital de Kemark fazia uma pesquisa sobre a catatonia. Era feita uma análise bioquímica do conteúdo proteínico do fluido cerebroespinal. Os pesquisadores faziam um levantamento parcial das amostras do fluido e mediam as taxas de proteínas presentes no catatônico, depois de uma crise catártica. A seguir, os médicos determinavam um regime alimentar especial para os catatônicos. Minha teoria era a seguinte: quando o catatônico tinha uma abreação emocional, uma quantidade de proteínas era liberada por causa da expiração. As catarses também permitiam a liberação de grandes quantidades de adrenalina, que é uma parte essencial da couraça tissular. Bem, eu não podia falar desses elementos de minha teoria, pois, na época, um psicólogo não podia falar em bioquímica. Esta é a lei da compartimentalização em vigor em nossos meios acadêmicos e universitários. Percebi a importância dos fenômenos que surgiram entre o ânion e o cátion. Para descrevê-la de maneira completa, devo falar agora da energia cósmica, mas antes farei observações sobre os esquizofrênicos. Então terminamos aqui o subtítulo 3. No próximo teremos sobre a esquizofrenia e vemos como é muito importante esse conjunto todo que a Gerda foi descobrindo sobre as couraças tissulares, primeiro as couraças musculares, depois as membranas tissulares e agora a questão dos eletrólitos. Na verdade, tudo isso é um todo, né? Então nós vemos que ela foi desenvolvendo a teoria, compreendendo outros princípios e integrando eles, o que gerou
nesse trabalho maravilhoso que é a psicologia biodinâmica. Vejo vocês então na próxima aula.